Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 1º de novembro. E atenção, um idoso é preso suspeito de se aproveitar de mulheres dentro do trem Zurb, em Canoas. Esse é o primeiro destaque de hoje com ele, Guilherme Roquette. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Esse caso aconteceu na noite desse domingo, em um vagão da Zurb, num trecho perto aqui de onde eu tô, já no trecho de Canoas. Segundo testemunhas, esse idoso teria se encostado em várias mulheres, teria se aproveitado da situação e o que começou no trem foi parar na delegacia de pronto atendimento. Sabe onde é que ele está agora, André? Onde? Atrás das grades, preso em uma cela da DPPA. E não foi apenas uma, foram diversas pessoas que viram, segundo ele está sendo apontado, que estava se aproveitando de mulheres dentro do trem, oferecendo inclusive local para ele sentar. Ele não quis, preferiu ficar em pé. Mas daqui a pouco a gente traz outros detalhes e informações. Obrigado, Guilherme. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Olhem essa imagem. Em seguida a gente vai trazer as informações do que aconteceu no sul do estado. Olha o que vai acontecer. Olha o que aconteceu. Olha o detalhe. Um atropelamento durante uma perseguição. Uma fuga acontecia. E aí, um adolescente de 12 anos atropelado por uma viatura da Brigada Militar. Está aí na imagem, no detalhe. Em seguida a gente vai trazer todos os detalhes e informações do que aconteceu com esse adolescente de 12 anos de idade. Atropelado durante uma perseguição que acontecia. E aí a viatura da Brigada Militar, em seguida a gente traz as informações. 11 horas e 38 minutos, chegou o momento do Minuto Simers. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isto, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato destes profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos. Valorize a vida. Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, gente. Confusão. Grêmio, teve gol, teve briga. Grêmio e Palmeiras ontem aqui na Arena. Bom, a gente vai conversar agora com ele. Cadê o Glauco Pazza? Oi, Glauco, direto da redação, meu irmão Glauco Pazza. Bom dia, Glauco. Bom dia, André. Bom dia a todos. Agora, como eu vou dizer bom dia para o torcedor do Grêmio? Depois de ver essas imagens lamentáveis, não bastasse a situação do Grêmio na tabela, mais uma derrota, dessa vez para o Palmeiras. Este espetáculo, entre aspas, aí, que alguns torcedores protagonizaram na Arena Tricolor. Realmente lamentável. O Grêmio corre um sério risco de ser punido pela justiça desportiva, a questão de multa, perda de mando de campo, enfim. Mas, tudo isso a gente vai tratar daqui a pouco. Essa perda de mando de campo, isso vai acontecer, se acontecer, de 1 a 10 jogos, me parece, né? Em que situações já é imediato ainda para esses jogos? Ou vale se for para a segunda divisão? Depende do julgamento. Pode acontecer sim, se o Grêmio for para a segunda divisão, tomara que não, mas se for, pode ser que ele cumpra parte este ano, parte o ano que vem, em competições organizadas pela CBF, é bom que se diga. Então, por exemplo, no Gauchão o Grêmio não cumpriria, porque é uma competição organizada pela Federação Gaúcha. Mas isso depende de quando vai ser o julgamento. Na verdade, essa denúncia ainda não foi feita oficialmente pela Procuradoria do Tribunal de Justiça, do STJD, e a partir do momento em que houver a denúncia, que aconteceu o trâmite natural, que aconteceu o julgamento, aí a gente vai saber a partir de quando seria a pena. Por enquanto é especulação, né, André? Mas muito possivelmente o Grêmio vai ser, sim, punido por tudo isso que aconteceu. Espetáculos lamentáveis, né? Aí veja ali a divisória. Ali, olha o que é isso aí, as torcidas. Ali nós temos torcedor do Palmeiras de um lado, torcedor do Grêmio do outro e o acrílico no meio. É uma coisa surreal. Eles quebraram equipamentos, agrediram pessoas. Não, e o árbitro, ele foi ofendido, isso está, me parece que na súmula já. Sim. Foi ofendido por um jogador que não estava... estava relacionado. Não, ele não estava nem no banco sequer. É o Rafinha, né? Para quem não sabe, é o Rafinha, que é considerado um dos líderes deste grupo do Grêmio. Que liderança! Aí a gente começa a entender um pouco mais como está a situação do Grêmio também. Não é, claro, a única explicação
Mas, enfim. E dentro de campo, mais um resultado ruim. O Grêmio perdeu por 3-1 para o Palmeiras, até saiu na frente. Foi aquele alento, sabe? Gol do Diego Souza. Poxa, baita jogada do Douglas Costa. Agora vai. Não vai não. Um pênalti completamente bobo aí. Olha, eu não sei nem se precisava do VAR. O pênalti marcado, já veio o empate ali com o Rafael Veiga. Logo em seguida veio a virada com o Rafael Veiga. E teve lá ainda no segundo tempo mais um gol do Breno Lopes. Quer dizer, para sacramentar uma situação que está complicadíssima, André. Eu não sei o que vai acontecer, mas olha, é muito provável. Não, e não só a questão, né? em Glauco, me parece que até no primeiro tempo o Grêmio jogou bem pelas informações, né, que a gente teve. Mas aí a questão é que é a seguinte, está naquele ponto que não é nem só dentro de campo. O emocional agora extrapolou. Então, que fica muito difícil, né? Extremamente difícil a situação do Grêmio. É, aquela coisa assim, ó, se comer o pão com geleia, ele vai cair e vai cair com a geleia para baixo, tá? É a situação que está posta para o Grêmio. É a fase ruim, é os nervos à flor da pele e nada ajuda. Mas já nós vamos falar um pouco mais sobre a situação do Grêmio, até porque temos um convidado para lá de especial e muito tricolor. Já a gente vai falar com ele aqui a respeito dessa situação, desenrolar da história. O Inter perdeu também, enfim, e a semana Grenal está começando desse jeito. Agora, amanhã, André, vamos falar de coisa boa, porque amanhã tem um cardápio na Liga dos Campeões. Ah, meu amigo, aqui ó, no SBT, é claro, você confere tudo. Sabe qual é o jogo? Atalanta e Manchester City. Manchester United, do Cristiano Ronaldo. Só isso, tá? O mais novo papai já tá fazendo um time de filho, o Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele quer fazer o Cristiano Ronaldo Futebol Clube. Vem por aí o sexto, é um casal de gêmeos, né? Não sei se é o casal, não sei se está... Já definiram ou não? Não está definido, né? Bom, o fato é o seguinte, a esposa dele está grávida, seria 6 filhos para fazer o time do Cristiano Ronaldo. Agora, o time atual dele, que é o Manchester United, vai estar em campo amanhã contra o Atalanta e é a expectativa de um baita jogo. Sabe o que o Cristiano Ronaldo fez pela Premier League no final de semana? Tem como botar a imagem aí? O gol que ele fez, meu amigo, eu vou te mostrar no VT. Bota aí. O mais novo papai do mundo esportivo e também um dos melhores jogadores do mundo vai estar na tela do SBT nesta terça-feira. Cristiano Ronaldo entra em campo com o Manchester United para enfrentar o Atalanta por mais uma rodada da fase de grupos da Champions. O cara tem 3 gols em 3 jogos da Liga. E nesse final de semana também deixou o dele no campeonato inglês. Vitória do Manchester por 3-0, com esse golaço do CR7 e essa assistência do português para o Cavani. Será que amanhã vai ter mais um show de Cristiano Ronaldo? Só tem um jeito de descobrir, ficar ligado na tela do SBT. Hein, ô Glauco, mais conhecido como Cristiano Ronaldo. Quando ele tira a camisola, todo momento tira a camisola. Não? Olha aí, tirou. É verdade. Musculoso. Já tem mais esporte, viu? O aeroporto lá da Madeira se chama Cristiano Ronaldo, né? Sim, em homenagem, logicamente, é o gajo. Ora, pois. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais de esporte em seguida aqui no SBT. Muito bem, 11h44. Glauco, fica aqui comigo, porque olha só, o assunto agora é vacinação. Aqui em Porto Alegre, mais de 98% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina. A imunização hoje acontece em 21 pontos da capital. E quem tem os detalhes é ele, Guilherme Roquette. Quem pode se vacinar hoje, nesta segunda-feira, com cara de feriado, não é verdade, Guilherme? É verdade, com bastante sol, inclusive, estou aqui queimando a careca, André, aqui na Zona Norte, para contar para vocês o seguinte. Protetor fator 50, esse está sempre na minha mochila e é bastante importante porque o sol está mesmo muito forte aqui em Porto Alegre e com certeza em todo o Rio Grande do Sul enquanto a chuva não vem. Mas, André, olha só, quem é que pode se vacinar? Adolescentes com 12 anos ou mais, basta apresentar a identidade ou CPF, ou também pessoas que precisam tomar a segunda ou ainda a terceira dose. Essa terceira dose, ela é disponível para os profissionais da saúde, basta apresentar, por exemplo, um documento de classe, né? Pode ser uma carteirinha de médico, enfermeiro, enfim, ou para pessoas com imunossuprimidas. Essas também precisam apresentar algum tipo de receita e podem buscar, então, a imunização em um dos 21 pontos de vacinação.
Só que atenção, André, tem um alerta importante aqui. Quem precisa da segunda dose da Coronavac só vai encontrar ela no Largo Glênio Pérez a partir do meio-dia. Acho que não é meio-dia ainda, né, André? 11h46. Mas se já for, olha o relógio aqui e confirma. Então, daqui a pouquinho, cuida do reloginho aqui em cima, a partir do meio-dia no Largo Glênio Pérez, no Shopping João Pessoa e na Clínica da Família Álvaro de Fini, lá na Restinga. Esses 3 locais são os únicos onde tem Coronavac. Já a AstraZeneca e a Pfizer, elas estão disponíveis também na Unidade de Saúde Barão do Bagé, Jardim Leopoldina, Parque dos Maias e nas 15 farmácias aí participantes. Em todas essas aí, quem precisa da segunda dose da AstraZeneca ou quem se vacinar com a Pfizer, pode então buscar por estes imunizantes. Só a Coronavac mesmo é que tem essa restrição. Shopping João Pessoa, Largo Glênio Pérez e lá na Restinga, na Clínica Álvaro de Fini. E é claro, né, André, é importante que as pessoas busquem aí a segunda ou a terceira dose para quem já se vacinou, justamente para que a imunização esteja garantida e as pessoas fiquem mais seguras, principalmente nesse momento que a gente está aí de liberações e que a gente quer tentar dar esse passo adiante. André. São Paulo, eu acho que eu vi hoje que São Paulo já liberou a capacidade máxima em futebol, né, nos estádios. E também as festas pode ficar em pé, como se o vírus, se tu estivesse sentado, ele não fosse não fosse pegar o vírus. Mas enfim, foi liberado também as festas em pé, né? São Paulo, me refiro a São Paulo exclusivamente. Mas aos poucos a gente vai retomando, lembrando sempre, né, meus amigos, lembrando sempre que ainda André, os cuidados básicos são muito importantes e necessários. Diga, Guilherme. Só queria lembrar também que a terceira dose ela está disponível para as pessoas que têm 60 anos ou mais de idade. E aí podem procurar então, aproveita aí, tá em casa, tá de feriadão, pega, sai, vai, leva a patroa para dar uma volta e vai te vacinar, aproveita esse tempo, já que, como a gente já falou aí, né, André, é muito importante sim. Então, quem tem 60 anos ou mais também pode tomar a terceira dose. Isso, balada liberada, repetindo isso, eu me referi a São Paulo, a partir de hoje, portanto, 100% da capacidade nos estádios e também as festas, né, pode ficar em pé. E onde é que eu ouvi, eu acho que é essa mesma orientação, até 500 pessoas não precisa apresentar o passaporte de vacinação, só acima de 500 pessoas. Também é um número que, né, dá para se questionar, mas enfim, é a determinação a partir de agora que acontece no estado de São Paulo. E do jeito que as coisas estão andando, as aulas começariam quarta-feira aqui no Rio Grande do Sul, mas eu acho que adiaram para mais uma semana. Eu li que foi adiada por mais uma semana, pelo que eu entendi. E depois a gente até pode confirmar, Luciano, por favor. Eu li em algum local que de quarta-feira foi transferido para poder ter algum período aí teve volta de feriado e também de algumas readaptações. Mas, enfim, a vida começa a voltar ao normal, lembrando sempre que for possível, né? Sempre que se... Que dia? 8 de agosto, dia 8 de novembro. 8 de novembro, portanto, a volta das aulas, né, obrigatórias aqui no Rio Grande do Sul. Era quarta-feira, dia 3, mas ficou para uma semana depois. Mas, gente, lembrando, né, muitas pessoas, de um modo geral, no mundo, aumentou em 5% o número de pessoas contaminadas, tá, nos últimos dias. Então é importante que todos mantenham, né, sempre o alerta, sempre os cuidados básicos e distanciamento, aquilo que tudo que nós sabemos e devemos ainda manter por pelo menos mais algum tempo. Correto, Guilherme? E é mais uma razão essa questão da volta às aulas aí, André, para que a gurizada vá se vacinar. Tu tem 12 anos ou mais, cara, pede teu pai, chama tua mãe, diz, vamos lá e puxa pela mão. Não fique esperando não, porque daqui a pouco a aula vai estar aí, tu quer encontrar teus colegas. E eu, né, que guri de escola pública lá em Jaguarão, sei bem o quanto faz falta isso. E outra coisa, lembrando que temos aí o problema da pandemia, mas há também essa doença que ainda não se descobriu, que vem atingindo diversos municípios, que é a da diarreia, né? Norovírus? Exatamente. Então, pelo menos 3 cidades já tiveram aqui no Rio Grande do Sul o vírus. Com o retorno às aulas, maior cuidado ainda é necessário e importante nesse momento desse vírus que provoca aí sintomas extremamente desagradáveis, mas que são sempre preocupantes. Tá certo, gente? Seguimos adiante. Agora, faltando 10 minutos para o meio-dia. Atenção, porque a polícia está investigando, pode colocar a sirene, está investigando um caso assombroso de pedofilia.
Um advogado teria abusado de pelo menos 2 crianças no condomínio onde ele morava, aqui em Canoas, na região metropolitana. A Lu Coman conta em detalhes pra gente. Este empresário foi o primeiro a procurar a polícia. 2 meses atrás, ele descobriu pela escola que a filha de 9 anos era vítima de violência sexual. A menina confirmou que o abusador era um amigo de longa data e vizinho da família. A gente ficou sem chão, a gente não conseguia, não é acreditar, mas a gente não era uma coisa surreal, assim, a gente não conseguia entender. Aqui no condomínio ele era a pessoa que eu mais tinha convívio, assim, a gente foi para Santa Catarina junto, fomos para a Serra junto, churrascos um na casa do outro. A criança relatou que era molestada desde 2017. A nossa filha, ela está um pouco instável, nós saímos aqui do condomínio, nós nos mudamos, fomos para outro lugar. Então ela tem fases e fases, tem horas que ela está bem, que ela conversa, que ela volta a ser criança, que ela brinca, que ela sai com as amiguinhas dela, que ela mexe no celular. E tem horas que ela larga tudo, começa a chorar, fica triste, entra numa depressão ali. Após receber as denúncias de abuso sexual, a Polícia Civil fez buscas na casa do advogado e apreendeu notebooks e celulares que podem ter provas da prática de pedofilia. Os moradores organizam uma manifestação para ocorrer na próxima sexta-feira, em frente ao Foro de Canoas. Eles cobram agilidade na investigação. Moradores registraram a saída do advogado do condomínio na última sexta-feira. Sob vaias dos vizinhos revoltados, o suspeito, que não mora mais no residencial, precisou ser escoltado pela polícia militar ao buscar pertences. Tem coragem, fica aqui ainda! Essa advogada, que mora no condomínio há 10 anos, conta que tinha o vizinho e a mulher dele acima de qualquer suspeita. Eles tratavam bem as crianças, eles mandavam foto para nós, deles brincando com as crianças. A filha dela, de 8 anos, convivia com o filho dele. Na semana passada, a menina confessou os abusos. Eles brincavam todos juntos, eles tinham uma turminha. A minha filha brincava na casa dele, o filho dele brincava lá em casa. A gente não acredita. A gente nega, a gente acha que com o filho da gente não vai acontecer. Eu achava que não, eu tinha certeza que ela ia dizer não. E ela disse sim. Ela disse que ele colocava as mãos por dentro das calças dela. E ela começou a ir de calça lá, porque ficava mais difícil dele colocar a mão. Ele disse que ele só ia imprimir os desenhos pra gente brincar se eu deixasse ele botar a mão. A advogada acredita que os abusos ocorriam há mais de 2 anos. Em 2019, ela teve síndrome do pânico. Ela dizia assim, mãe, tem uma coisa engasgada e eu vou morrer. E eu sei que tu vai morrer se eu contar. Era a ameaça que ele fazia para ela. Se tu contar, tua mãe vai morrer. E ela dizia, mãe, eu não vou deixar tu morrer, então eu não vou contar. A advogada diz que agora a filha está aliviada, mas ela convive com a culpa de não ter identificado os abusos antes. Eu fecho meus olhos de noite e imagino ele fazendo aquilo, as cenas dele abusando da minha filha. Nossa, que depoimentos, gente. Que depoimentos. A gente vai conversar agora com o Lucas Abate, que tem outras informações a respeito deste caso, Lucas, que deixa a gente sem ar. A gente escuta, eu fico imaginando a dor dessas famílias ao verem os seus filhos há tanto tempo com problemas, né? Olha essa senhora falando da filha com síndrome do pânico. Então, vejam o drama destas crianças, ou ameaças, gente, ameaças de morte, né? De morte, que a mãe ia morrer, que ela ia morrer. Meu Deus, que tortura, que tortura. Lucas Abate, tem outros detalhes, né, Lucas, pra gente a respeito deste caso. Oi, Lucas. Oi, André. Bom dia para ti e para todos que nos acompanham. Que depoimentos fortes que a gente acaba de ouvir nessa reportagem da Luciane Coman, desses 2 pais que estão vivenciando e vivenciaram toda essa situação de abuso aqui em Canoas. Eu conversei há pouco com o delegado Pablo Rocha, que está à frente da investigação, recebeu já essas denúncias há alguns dias e vem trabalhando nos últimos dias para levantar já informações. É uma fase muito inicial, preliminar da investigação, André, mas segundo o delegado, os 2 depoimentos que se tem das 2 crianças vítimas e também das famílias são tem bastante coerência e nenhum sinal de indução, de que alguém teria dito para aquelas crianças falarem isso, o que indica que é um depoimento sim factível.
Mas, claro, é um estágio ainda muito inicial e a gente pode ouvir agora o que nos disse há pouco o delegado do Pablo Rocha sobre esse caso. São depoimentos que se encaixam perfeitamente, nos levando a crer se tratar de depoimentos verídicos, sem nenhuma manipulação por parte dos pais. Até porque não se verifica qualquer elemento que nos indique que esses pais poderiam, por qualquer que fosse a razão, tentar modificar a verdade. Nos parecem absolutamente verdadeiros esses depoimentos e também os depoimentos dos pais até agora colhidos. Bom, Lucas, só para ficar muito claro, quem está sendo investigado é este advogado, única e exclusivamente, ou tem também a esposa dele está sendo investigada? Neste momento, André, os dois são investigados, tanto o advogado quanto a esposa. Talvez ela apenas pela omissão, mas também está sendo objeto de investigação. Até pelo que o delegado Pablo disse aqui, como é muito inicial ainda, eles não podem nem descartar, nem supor muitas situações no momento. Como ele disse, os dois depoimentos que se tem agora são bastante coerentes. As duas crianças, em momentos separados, deram depoimentos semelhantes, mas ainda tem outros pontos a serem levantados. Durante o final de semana, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa desse casal, apreendeu o celular, computador, outras mídias também. Tudo isso vai ser analisado a partir de agora para ver alguma conversa, vídeo. Se algo era gravado, e outro ponto que está sendo investigado é justamente esse, André. Se os abusos eram gravados, e aí sim tem outro crime a ser investigado. Até sobre esse assunto eu perguntei para o delegado se no momento é algo factível, é algo que a polícia avalia. Ele diz, olha, não descartamos ainda, mas pelo que se tem até o momento, a gente não pode prever ou dizer que existe essa suspeita no momento de que eles também gravavam esses estupros. André, eu fico pensando numa situação dessas, casal de classe média alta, um condomínio, né, bom, enfim, só reforça aquilo que a gente fala. Não existe crachá, não existe carteira de identidade que comprove que alguém é um abusador, é um estuprador. Enfim, tudo isso tem que ser investigado. Mas eu fico pensando agora, nesse momento também, no filho deste casal. Sabe-se lá o que passou, o que enfrentou, se participava, o que teve, né? O que teve que conviver. Será que aquilo já se tornou normal para uma criança que tem a formação ainda da personalidade, uma coisa ainda tão cedo para ele conviver com esse tipo de coisa? Infelizmente, olha, é um absurdo isso aí, André. É difícil da gente pensar, mas é realidade. Essa agora tá aqui. E essa é a suspeita, eu acho que a polícia trabalha em cima disso, né, Lucas? Bom, só para quem está chegando agora, 11h59, nós estamos falando de um caso que está sendo investigado, um casal em Canoas, ele é advogado, suspeito de ter abusado pelo menos 2 crianças dentro de um condomínio. E isso já há algum tempo, há pelo menos 2 anos, né? Há pelo menos 2 anos que esses fatos estariam acontecendo. Segundo a polícia, pelo relato das crianças, há muita coerência, né? Coerência nesses relatos. O que falou a mãe, depois a gente vai repetir o que disse a mãe de uma das crianças, é terrível. Ao mesmo tempo, como a gente sempre ressalta, é um alerta de extrema importância. De extrema importância para uma criança que teve, imagina, síndrome do pânico. E agora a polícia, eu acho que se debruça na investigação na questão das provas, porque poderia estar sendo gravado dentro da própria casa, e eu acho que este é o ponto que a polícia também está se debruçando para tentar descobrir, né, Lucas? E até por isso que foi cumprido esse mandado de busca e apreensão na casa desse casal. O que era o objetivo da polícia naquele momento? Claro, obter provas, daqui a pouco até mesmo documentos, algum tipo de material, mas também, André, apreender computador, celular, HD, até câmeras que esse casal tinha na casa para analisar todo esse material a partir de agora. Verificar se os abusos de fato aconteciam e, se aconteciam, se também eles eram gravados e depois distribuídos em outras plataformas. Mas isso é uma fase além da investigação. O delegado disse que nesse primeiro momento o foco da investigação é identificar os abusos, as circunstâncias desses estupros e ali mais para frente, sim,
tentar fazer uma análise um pouco mais detalhada de todo esse material que foi apreendido na casa do casal. Até, André, aconteceu uma situação bastante curiosa durante o cumprimento do mandado, é de que o cartão de memória de uma câmera, uma câmera pequena que esse casal tinha, estava ali à disposição e em determinado momento esse cartão sumiu. Até se circulou uma informação de que a mulher teria engolido, comido esse cartão, mas segundo o delegado isso não aconteceu, apenas esse cartão sumiu e eles estão buscando porque pode ser um elemento muito importante para a investigação. Pois eu também conversei, André, com o advogado Samuel, que está defendendo esse casal, e a gente pode ouvir agora o que ele nos disse, alegando a inocência desse casal. Estamos, tanto as pessoas envolvidas quanto essa defesa, conscientes e convictos de que não há maiores elementos e que se pode falar em, tranquilamente, uma inocência. Bom, esse aí então é o doutor Samuel Aguiar da Cunha, que defende esse casal. Inclusive, ele emitiu uma nota à imprensa, com algumas explicações. Tanto o casal quanto a defesa ainda não tiveram acesso a quaisquer expedientes policiais ou judiciais. Por não haver fatos ou atos a ocultar das autoridades, o casal entregou à polícia todos os seus dispositivos eletrônicos para avaliação. O casal lamenta profundamente os casos de violência sexual pelo qual crianças referiram haver passado e, como pais e cidadãos dignos que são, irmanam-se a dor dos familiares que estão precisando de conforto emocional. O caso expôs este casal a um linchamento virtual com uma enxurrada de ameaças e aí segue, portanto, Porto Alegre, 1º de novembro de 2021, Samuel Aguiar da Cunha, que é o advogado deste casal e que conversou agora há pouquinho com o colega Lucas Abate, mas apenas salientar que foi emitida esta nota hoje de manhã também, com a posição da defesa desses dois que estão sendo investigados pela polícia. Agora, nós falávamos da questão, André, a suspeita, Lucas, de que haviam gravações. E eu queria centralizar nesse ponto, Tu disseste agora que uma das suspeitas até que teria assumido um desses tipos de gravações, mas houve aí uma confusão, não foi engolido por ninguém, mas são esses tipos que agora a polícia, esses arquivos que a polícia está atrás, está na busca, E já foi encaminhado todo o material apreendido, já está com o Instituto Geral de Perícias, computador, telefone, HD, tudo que tinha de material, de tecnologia, digamos assim, que pudesse armazenar vídeos, fotos, dados, tudo que estava dentro da casa foi enviado para a perícia, com exceção desse cartão de memória que desapareceu ali durante o cumprimento do mandado e não se sabe exatamente o que aconteceu com ele. Mas tudo já está sendo analisado, todos os dados estão sendo extraídos. André, um outro ponto que foi levantado também pelo delegado e pela própria defesa é de que esse casal, claro, tem sofrido ameaças, é uma situação que tem revoltado bastante os moradores, mas o delegado pediu para, na medida do possível, que a população tenha calma, que haja com calma, não faça nenhuma atitude de justiça com as próprias mãos, até para facilitar o trabalho da polícia. Daqui a pouco, se tem algum ato de depredação, alguma invasão na casa, como até tem uma denúncia de que já aconteceu, que pode ali na frente dificultar também o trabalho da polícia. Então, é um pedido do delegado para a população confiar no trabalho, confiar na investigação e deixar que nesse momento tão delicado a polícia tome as medidas necessárias. Não, e são cuidados importantes que nós realmente a gente escuta essas, e daqui a pouco em seguida a gente vai colocar mais uma vez o depoimento de uma das mães. É uma situação muito delicada, gente, uma situação dificílima. Mas neste momento nós não podemos, obviamente, nós não podemos em situação alguma fazer algum tipo de julgamento. Há uma investigação. Nós estamos aqui apresentando os fatos, inclusive da própria defesa que se manifestou através do Dr. Samuel. Quer dizer, são fatos que estão sendo investigados. Então, nós estamos aqui apresentando. Jamais podemos nos antecipar, nos concluir, por mais duro que seja, ouvir um depoimento de uma das mães como esse que nós vamos escutar agora. Eles tratavam bem as crianças, eles mandavam foto para nós, deles brincando com as crianças. A filha dela, de 8 anos, convivia com o filho dele. Na semana passada, a menina confessou os abusos. Eles brincavam todos juntos, eles tinham uma turminha.
A minha filha brincava na casa dele, o filho dele brincava lá em casa. A gente não acredita. A gente nega, a gente acha que com o filho da gente não vai acontecer. Eu achava que não, eu tinha certeza que ela ia dizer não. E ela disse sim. Ela disse que ele colocava as mãos por dentro das calças dela. E ela começou a ir de calça lá, porque ficava mais difícil dele colocar a mão. Ele disse que ele só ia imprimir os desenhos pra gente brincar se eu deixasse ele botar a mão. A advogada acredita que os abusos ocorriam há mais de 2 anos. O depoimento, a reportagem a gente apresentou há pouco esse depoimento de uma das mães. Que idade essa menina tem, hein, Lucas? A gente tem essa informação, a idade dela? André, até vou buscar aqui essas informações exatas da idade, aqui até vou pedir ajuda pro pessoal. E esse caso aí, ele veio à tona... São 2 vítimas, né? São 2 casos. E veio à tona porque a menina relatou para a mãe, né? Ela 8 anos, a menina, 8 anos. E o caso veio à tona... O primeiro caso, André... Sim, 8 anos agora, mas... Na verdade, o primeiro caso veio à tona porque uma criança mencionou na escola a situação para algum colega e a escola chamou os pais. O primeiro casal que denunciou, a primeira criança que denunciou, mencionou na escola o que tinha acontecido e a partir da escola os pais foram chamados e fizeram a primeira denúncia. Aí eles entraram em contato com vizinhos que sabiam que os filhos também frequentavam isso a casa, agora, Lucas. E essa mãe conversou com essa menina. Isso, de 2 meses para cá. Tá. Agora vejam só, né? Quando durante a pandemia, Glauco, e a gente via que os professores, as próprias autoridades falavam muito nisso, que dentro da escola é um local onde as crianças trazem os dramas que vêm passando dentro de casa ou num ambiente familiar. Sem dúvida. E outra, como é que ela ia falar em casa se essa pessoa ameaçou matar a mãe? Não tem como falar para a mãe se a criança vai ter medo que matem a mãe. Então, a escola acaba sendo uma válvula de escape, né, André? E era uma tortura emocional, psicológica para essa menina. Imagina a idade, gente, 8 anos de idade. 8 anos de idade. Nós vamos continuar acompanhando esse caso, certamente, e vamos trazendo aí o que tivermos de atualização. Mais alguma informação para encerrar, Lucas? Não, André, só para reforçar esse pedido do próprio delegado, que as pessoas tenham calma nesse momento e evitem justiça com as próprias mãos. Desde que a polícia está fazendo o trabalho, o delegado disse que já ouviu as crianças, já tem o depoimento do casal marcado, então logo, logo, nos próximos dias, certamente esse caso terá alguma novidade, algum avanço. Tá certo. Bom, e esse casal, ele está preso? Onde é que eles estão? Tem essa informação, Lucas? Respondem em liberdade, não foi feito nenhum pedido de prisão preventiva no momento, certo. Mas saíram do condomínio, estão em outro local que não nesse condomínio. Tá certo. Obrigado, Lucas, pelas informações. 12h e 8 minutos. Agora, nós vamos para o nosso primeiro giro de notícias aqui pelo Estado. Roubo frustrado. Em Montenegro, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 assaltantes minutos depois de levarem um caminhão que estava estacionado em um canteiro de obras, na BR-386. Segundo os policiais, os criminosos transportavam um gerador. Os bandidos, um de 20 e outro de 21 anos, foram presos em flagrante. A ponte na BR-153, antes da chegada à Cachoeira do Sul, está bloqueada para o trânsito de veículos. Segundo o DENIT, o bloqueio total será mantido até na próxima sexta-feira. A ponte vai passar por inspeção de engenheiros. Em Canoas, uma denúncia do Ministério Público levou a fiscalização da Prefeitura até esta academia. Uma luta entre crianças seria promovida. O local foi interditado por não possuir alvará de funcionamento e não cumprir os protocolos de prevenção à Covid-19. No local, havia em torno de 120 pessoas e a maioria não utilizava máscaras para proteção. Em Porto Alegre, um foragido foi preso pela 4ª vez. Ele tentou fugir, mas foi pego na Ilha do Pavão. O criminoso tem antecedentes por roubo, furto e homicídio e é acusado, inclusive, de atirar contra policiais. 12h e 10 minutos, olha só essa imagem. Uma viatura da Brigada Militar atropelou um adolescente de 12 anos durante uma perseguição no sul do estado. Glauco, olha a imagem. Que coisa chocante, né? Nossa. Essa imagem. Isso aconteceu no sábado em Rio Grande. De acordo com a polícia,
Os agentes, né, os policiais militares, viram uma moto suspeita, deram ordem de parada, mas o motociclista não obedeceu e aí começou a perseguição. Foi quando este rapaz de 12 anos estava na rua e acabou sendo atingido então pela viatura. Imediatamente os policiais pararam a perseguição para fazer o atendimento deste menino aí, deste rapaz. Eu repito, tem 12 anos. Ele teve fratura no braço, foi encaminhado ao pronto-socorro e a polícia agora instaurou um inquérito, a Brigada Militar, para apurar esse caso aí. Um misto, né, de fatalidade, enfim, um pouco de imprudência. É o que aconteceu neste caso em Rio Grande. Agora, a imagem é impressionante, né, André? Eu não sei se a sirene estava ligada, né? A gente não sabe. Até porque é uma rua ali que o pessoal passa muito rápido de moto. Talvez o garoto não percebeu, né? Passou a moto, como passa todo dia. Não sei se a sirene deveria ou não estar ligada. Também a gente não consegue, nessa imagem, observar qual seria a velocidade que estava a viatura, né? E a própria moto. Até porque a gente tem a câmera não é, né, de uma qualidade que permita a gente ver se estava muito rápida, né? Não dá para perceber. Mas ele dá uma corridinha ali, eu não sei se ele chegou a escutar ou não. Pois é, me dá a impressão de que ele tentou acelerar o passo justamente porque ouviu ali, ó. A viatura talvez vindo em mais velocidade ou até arrancando, dando aquela, né, aquele barulho da roda no chão quando arranca com maior velocidade. Enfim, é tudo suposição. Nossa, que batida. Não, e olha, pela imagem, que susto, porque ele poderia ter ficado gravemente ferido, né? Mas ainda que teve ferimentos leves. Lembrando, ele teve fratura, né? Teve fratura no braço, foi encaminhado ao hospital de pronto-socorro lá de Rio Grande, foi atendido, enfim, dentro do que poderia acontecer até, foi pouco, né? Ela não tá com áudio pra gente, né, essa imagem, mas tinha muito vento ali. Agora, nem um giroflash eu acho que estava ligado. Ó, tem áudio. Não, parece que não tem sirene, não. Ó, vamos repetir aí, ó, com o áudio agora, ó. Vamos ver. Mas tem alguém que grita para ele ali, tem uma senhora de vermelho, mais embaixo a gente percebe. Olha ali, ó. Quer ver, ó? Bem embaixo ali. Quer ver? Em uma das imagens aparece, ó. Quer ver? Agora, vamos ver na outra aqui. Eu vi uma pessoa na cerca aqui, assim, de vermelho, ó. Olha aí, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Tem uma pessoa que está aqui, ó. Tá vendo? Tem uma pessoa que está aqui, aparece o ombro dela aqui. Short preto, uma blusa vermelha, e parece que ela grita alguma coisa, né? Parece que ela grita algo. Olha ali, ó. Não, mas acho que não tinha. Não tinha sirene, né? Não tinha sirene. Pelo menos resta saber se a perseguição teria começado ali, instantes antes, talvez. Eu não sei, né? Isso aí a investigação vai apontar, né? Essa é outra imagem que tem? O vídeo completo. E tá com áudio. Ali aquela senhora, ela atravessa, isso foi antes da 11h52, isso. Pode deixar rolar? Pode deixar rolar, 11h52. 11h52. Isso aí já tinha atropelado. Já tinha? Já tinha atropelado aí? Já tinha atropelado. Mas pelo áudio realmente não tinha. Não tinha nem o giroflash, né? Nem o giroflash. Bom, portanto, ele teve fratura. Aí, ó. O momento, então, do atropelamento. Isso, ó, 11h51. Isso, 11h51, a hora que passa a moto, que acontece o atropelamento. Parece que alguém grita para ele correr, não é? A sensação que dá é que quem estava ali embaixo meio que grita. Parece que há uma menção de que corresse, mas ele teve fratura no braço, mas mais que isso não teve, né, o Glauco? Não, o susto, né? Esse aí vai demorar para passar. Imagina. Muito bem, repetindo, aconteceu em Rio Grande, agora no final de semana lá no sul do estado. Agora 12h e 15 minutos, atenção para esta história aqui. Atenção para esta história. Não é agora? Não é agora? Do idoso? Não é agora? Daqui a pouco a gente vai trazer a história de um idoso, tá, que está sendo apontado por diversas testemunhas dentro do Transurb, que estava se aproveitando das mulheres. Tá? Em seguida a gente vai trazer os detalhes.
Um homem de 80 anos de idade. Ele até se defende, que é de 80 anos, não sei o quê. Mas várias pessoas viram ele se aproveitando. E aí ofereceram um lugar para ele sentar, Glauco, e ele disse que não queria. Não queria. Mas daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes e ele segue detido. E ele deu a versão dele, o que teria acontecido. Em seguida, daqui a pouco a gente fala. Daqui a pouco a gente vai trazer. Meio-dia, 16 minutos, atenção, houve os disparos aí. Um homem foi morto em plena luz do dia em São Leopoldo. Olha aí. 3, 4 tiros, gente. E o motivo desse crime? Ciúmes. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Lucas Abate. Ali no detalhe, quem que aparece no detalhe? É a vítima ou o atirador? No detalhe, hein? É o que atirou, é o atirador, que é o ex. É o ex que estava incomodado com o atual relacionamento da esposa, da ex-esposa, né? Da ex-esposa. Né? Aí ali a imagem do atirador, e ali a vítima, no outro detalhe a vítima. Em detalhes, conta pra gente, Lucas. Ó, aí os tiros, ó. 1, 2, 3, 4 tiros. O homem mata o atual namorado da ex-mulher. Conta pra gente, Lucas. Pois é, André, 4 disparos e essa vítima, identificada como Sérgio Kist, um idoso, ainda foi levado ao hospital, mas infelizmente morreu. Esse homem de cinza que aparece correndo é o atirador, fugindo logo após os disparos. A gente tem, André, um outro ângulo da câmera que mostra uns instantes antes do crime. Dá para ver que esse homem de cinza ele fica escondido ali atrás das árvores, passa alguns segundos e aparece uma segunda pessoa, um homem com uma regata branca. Esse homem de regata branca é a vítima, a câmera não mostra, mas é logo ali na sequência que ele é atingido por esses 4 disparos. André, a motivação desse crime é absurda. Esse homem, o atirador, é o ex-companheiro do atual namorado da vítima. Ele, por motivo de ciúmes, ele não se contentava com o fim do relacionamento e já há algum tempo vinha ameaçando essa mulher, dizendo que não ia matar ela, mas sim o atual companheiro. E até se tem um fato que está em investigação pela polícia, de que antes o Sérgio, a vítima, já havia sofrido algum tipo de atentado e se tem uma suspeita de que esse homem seria o autor. A gente tem, André, algumas conversas desse homem, do preso, com uma pessoa da família dele e olha só o que ele diz, André, tem na conversa, ele quer comprar uma arma, ele diz que queria comprar uma arma para se vingar e a outra pessoa do outro lado diz, se acalma, você nem sabe usar arma, não é bem assim, e ele diz, vou treinar. Isso indica, André, que o crime foi premeditado, que já há bastante tempo esse homem estava planejando matar o atual namorado da ex-companheira dele. Tá aqui, ó, a troca de conversas, mas tu não sabe nem usar arma. E aí ele diz, vou treinar. Tu tem que dar parte do cara, que aí ele não vai poder nem passar mais aí. É o que dizem para ele, dar parte por quê? Né? Será que ele fazia algo que o ex não gostava? Não sei se o Lucas sabe, mas pela conversa com quem ele trocava essa conversa, tinham orientado o ex, né? Tu tem que dar parte do cara, que aí ele não vai mais nem poder passar por aí. Ele vinha sofrendo alguma ameaça, Lucas? É o que ele dizia, André. Só que aí tem uma outra situação nessa história. Essa vítima, o Sérgio, não era a única pessoa que ele perseguia. O assassino, ele teve uma outra namorada. E ele também ameaçava o namorado dessa outra mulher. Ou seja, ele ameaçava 2 pessoas. E pelo que ele contava para familiares, ele é quem estava sofrendo as ameaças. Ele dizia, preciso comprar uma arma para me proteger, porque eles estão me ameaçando. Então, por isso que essa familiar dizia para ele, você tem que dar parte na polícia, então, denuncia na polícia se você está sofrendo ameaça. Só que não, André, ele que, na verdade, estava ameaçando não só a vítima que foi morta, mas também um outro homem, que é o atual namorado de uma outra ex-companheira dele. Então eram 2 pessoas que eles estavam perseguindo e no último sábado, em plena luz do dia, e até chama a atenção algumas crianças ali caminhando pela rua, andando de bicicleta, em plena luz do dia, ele praticou esse crime. No momento que ele Depois, da fuga, André, ele fugiu. A gente está mostrando ele fugindo, Lucas. Ele fugiu, André, saiu correndo, entrou no carro dele e sumiu do mapa em São Leopoldo.
Ele chegando... Só que, graças ao cercamento eletrônico, a polícia conseguiu localizar ele e ele já estava bem longe. Olha só como é que aconteceu. Quando a polícia soube que ele poderia ser o assassino, colocaram a placa do carro dele no cercamento, no sistema do cercamento eletrônico. Então eles viram que 2 horas depois do crime, ele passou por Lajeado e depois em Carazinho. Então foi dado um alerta, André, para a Polícia Rodoviária Federal, para a Brigada Militar, e lá em Ijuí, ele estava passando pela BR-285, foi visto em Ijuí, foi parado pela polícia e lá confessou o crime. Vejam, por volta de 3 da tarde do sábado, aqui o momento que ele foge, entra no carro e ele entra no carro e vai embora. Tanto é que ele, quando foi abordado, ele disse que estava indo visitar familiares, mas a polícia já tinha as informações, até porque sabia que ele estava em fuga e também pelo estado do momento que ele fez as revelações. Aqui, ó, o momento que ele chega é praticamente a queima-roupa, né? Hein, Lucas? Praticamente a queima-roupa. Olha só, essa criança com o pai ali, muito perto de tudo. Qual foi essa região aí, tu sabe, Lucas? Que bairro foi esse? 1444, ó. Esse é a vítima Campina. Aqui, ó. Bairro Campina. Essa é a vítima chegando. Não, desculpa, gente. Ele é que uma hora a roupa parece clara, mas não é. Quem está de regata é a vítima e quem está com a roupa mais escura é o que chega aqui pela tela, né, da esquerda, aqui, o círculo aqui na esquerda, e eles se encontram aqui atrás da árvore quando são feitos os 4 disparos, né, Lucas? Isso, exatamente nesse ponto atrás da árvore aqui, tem um carro ali. Ele fica encostado no carro, André. Na câmera não mostra porque tem essa árvore que está encobrindo a visão. Mas ele está encostado ali num carro que está atrás dessa árvore. E quando a vítima passa, imediatamente ele realiza os disparos, praticamente a queima-roupa mesmo. E aqui tem uma senhora que estava aqui no estacionamento, agora sai esse homem com uma criança, em seguida uma carroça passa por perto. Imagine, 4 disparos, não sei para qual lado esses filhos foram disparados também, mas colocando em risco a vida de outras pessoas que estavam ali próximo. E tudo porque não aceitava o fim do relacionamento. Como se isso, gente, fosse motivo. Estragou a vida de quantas pessoas por causa de ciúmes, por não aceitar o fim de uma relação. Mais uma vez a gente vê histórias como essa estragando a vida de tantas pessoas. Glauco, Lucas. E nesse caso, André, era fim dos relacionamentos, no plural. Por quê? Porque esse homem, ele teve 2 namoradas ao longo do tempo. Não ao mesmo tempo, mas nos últimos anos ele teve 2 namoradas. Acabou o relacionamento com a primeira, tudo tranquilo, não teve nenhum problema, André. Só que no segundo relacionamento teve um episódio de traição. E ele ele começou a alimentar uma raiva, uma revolta, não só da ex que traiu ele, mas também da namorada anterior. E por isso ele decidiu perseguir os 2 homens, inclusive o Sérgio, que não tinha nada a ver com essa história, André. Que barbaridade, olha, falta de tratamento, né, cara? Olha, eu não sei. O que dizer nisso? Não tem o que dizer, André. Olha, o que a gente pode fazer, Glauco, né, é repetir aquilo que a gente tanto fala, né? Tanto fala e tanto pede. O fim de relacionamento é incrível como tem homens que não aceitam o fim do relacionamento, ao invés de olhar para frente, de partir para outra história, de mudar a vida, mudar o rumo. Não, mudam a vida sim, mas por uma tragédia. Tiram a vida de uma pessoa, estragam a própria vida, imagine, né? Vai ter que agora responder por isso. Estraga a vida de quantas pessoas? Não sei se ele deve ter familiares próximos, inclusive estava fugindo para familiares lá no norte. Quer dizer, aquelas situações que infelizmente a gente vê acontecendo com tanta frequência e sempre se diz das pessoas buscarem o diálogo, né? Buscarem ajuda, né? Buscarem ajuda. Há tantos meios, tantas maneiras de se conseguir esse tipo de ajuda. Pede socorro, pede-se a própria interdição, se for o caso, mas não vá fazer uma atitude, um crime como esse, estragando a vida de tantas pessoas. E sabe o que chama atenção também, André? Quem de nós um dia já não teve aquele negócio assim, eu tô com uma raiva danada hoje, não sei do que lá, e realmente aquele negócio parece que a gente, né, vai despejar em qualquer coisa que apareça pela frente. Só que nesse caso aqui, premeditado, a coisa foi permanecendo, ele foi imaginando, ele foi planejando, eu vou atirar, eu vou comprar arma, eu vou exercitar para poder chegar
a finalidade que eu estou, né, me propondo, que é matar alguém. Puxa vida, rapaz, isso aí é uma coisa mais perigosa ainda. Gente, para quem está chegando agora, meio-dia e 25 minutos. Desde o ano passado. Desde o ano passado, Glauco, ele já estava planejando, alimentando essa raiva, até se tenha agora o episódio que está em investigação de que teriam colocado fogo no carro da vítima e agora, com o caso, se suspeita que foi ele, ou seja, ele já tinha cometido um atentado, um ataque e mesmo assim ficou alimentando essa raiva, esse sentimento até chegar no último sábado e matar o Sérgio Kist em plena luz do dia no bairro Campina, em São Leopoldo. Meio-dia, 26 minutos, nós estamos trazendo o relato do que aconteceu no final de semana em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, bairro Campina, em que um homem incomodado com o final do relacionamento, mais do que isso ainda, o que ele faz? Ele vai e mata o atual companheiro da ex-namorada, ex-esposa, seja o que for. Isso aconteceu no final de semana, tá aí o momento que ele chega. O momento que ele se aproxima, enquanto que ele vai até o carro e atira até o carro onde está a vítima. E atira 4 vezes. Escuta o tiro aí. Olha aí. Olha aí. E foram 4 tiros a queima-roupa, Lucas. 4 disparos a queima-roupa. O seu Sérgio chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Pois é. E agora, quantas vítimas a partir dessa? Não, e ele resolveu o que com isso? O que ele resolveu com isso? Hã? Não adiantou nada, só piorou as coisas, só pioraram as coisas. Não, e aquela velha história, triste, muito triste, depois do feito, depois da tragédia que provoca, e ele, olha, vejam que ele ainda conseguiu dirigir o carro até o norte do estado, porque o destino dele, né, era até a região onde moravam familiares. Foi interceptado em Juí, na BR-285, pela polícia, que já tinha as informações da fuga e conseguiu interceptá-lo. Agora, percebam, se nesse momento não há uma reflexão que ele deve estar fazendo, e não há dúvida que faz, adiantou, como disse o Glauco, para quê? O que é que conseguiu resolver através disso? Desta tragédia que colocou na vida de tantas pessoas, na dele também, né? Aí, resolveu alguma coisa? Resolveu alguma coisa? Se tem algo a elogiar nesse fato, é justamente essa ação da polícia. Isso é muito importante, porque antigamente as pessoas tinham aquela noção, não, vou pegar meu carro, vou sumir do mapa. Não some não, vai deixar o rastro e a polícia vai pegar, como pegou. Muito bem, gente. Seguimos aí acompanhando. Meio-dia, 28 minutos agora, meio-dia e 28. Atenção. Atenção agora para esta notícia que vem aí, o mundo inteiro está acompanhando o que aconteceu em Minas Gerais. Uma ação da Polícia Militar e também da Polícia Rodoviária Federal. O resultado desta operação, a morte de 26 pessoas de uma quadrilha. E os criminosos planejavam assaltos a banco na cidade de Varginha. É a maior operação da história do Brasil contra integrantes de um grupo de criminosos denominado de Novo Cangaço. Tá? Lembrando que há suspeitas de que pelo menos muitos dos integrantes fizeram agora em dezembro aquele mega assalto que foi em Chapecó ou Criciúma? Criciúma. Foi em Criciúma, aquele mega assalto a uma agência bancária. Por isso nós vamos agora, e a gente sempre diz aqui, né, Glauco, todos os assuntos de repercussão nacional, o SBT Rio Grande está acompanhando e está muito atento. E por isso nós vamos até Minas Gerais conversar com o colega Luciano Teixeira, ele é nosso colega da TV Alterosa, vai falar agora ao vivo com a gente e explicar como foi esta operação e a repercussão, como é que está na cidade nesse momento. Desde já agradecemos a tua participação aqui com a gente no SBT Rio Grande. Luciano, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde para todos que nos assistem. Pois é, a gente é a equipe de São Paulo, a gente é do SBT São Paulo, estamos cobrindo aqui hoje em Varginha, que é uma cidade de 135 mil habitantes. A gente está aqui na praça central da cidade, André, e atrás de mim está o Banco do Brasil, que é o alvo, era o alvo dessa quadrilha, né? Certo. Porque aqui, do Banco do Brasil, é distribuído dinheiro para outras agências bancárias aqui do sul de Minas. Varginha é um polo regional, tem 135 mil habitantes, está aí no perfil dessa quadrilha, que haja em cidades de 100 e poucos mil habitantes, 200, 300 mil habitantes. Esse é o perfil que eles gostavam, né? E aí eles alugaram
2 chácaras, 2 sítios aqui no entorno de Varginha. Um desses sítios a gente teve agora de manhã, fizemos ao vivo aí pro Vem Pra Cá, pro Primeiro Impacto, e mostramos lá a situação. Quer dizer, os bandidos usaram armas de grosso calibre. Tem .50, que é uma arma que derruba a aeronave, né? E vários outros armamentos de guerra. A casa está em polvorosa, roupa pelo chão, a TV continuou ligada, está toda marcada de balas. Os bandidos tentaram fugir pelos fundos do sítio, não conseguiram. Parece que a polícia entrou com tudo nessa casa e aí matou essas 18 pessoas. Eles não tiveram tempo de reagir, trocaram tiros com a polícia, tem várias cápsulas deflagradas. E o Serviço de Inteligência da Polícia Federal e da Polícia Militar, o BOP aqui de Minas Gerais, atuaram em conjunto e eles identificaram o seguinte modo de ação dessa quadrilha. Eles primeiro iriam neutralizar a ação da Polícia Militar, o Batalhão Central da Polícia Militar, colocariam fogo na porta, atirariam para neutralizar a ação, impedir as viaturas de sair. Certo. E a partir disso viriam aqui para o centro da cidade e fariam reféns, o modo de ação deles, como aconteceu em Criciúma, Araçatuba e em outros pontos do país. Só que eles foram pegos de surpresa, 26 pessoas mortas, incluindo André, o caseiro do outro sítio que ajudava a quadrilha a enterrar e a desenterrar essas armas. Luciano. São essas as informações e a gente está aqui durante o dia colhendo informações para daqui a pouco, logo à noite, para o SBT Brasil, para a gente mostrar um pouco mais dessa operação de inteligência que foi realizada aqui com sucesso em Varginha, no sul de Minas, André. Bom, a gente está conversando com o nosso colega de São Paulo, Luciano Teixeira, que hoje foi transferido, né, nesta operação especial, está trabalhando lá em Varginha, Minas Gerais, porque no final de semana 26 criminosos morreram em confronto com as polícias, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Rodoviária Federal. Agora, pelo que a gente percebe, Luciano, só para a gente encerrar e agradecendo muito a tua participação aqui com a gente, eles tinham a mesma, o mesmo modo de operação como teve aqui em Criciúma. Até pela própria agência bancária, não sei se foi coincidência, mas aqui também em Santa Catarina, no mês de dezembro, né, foi a mesma agência bancária, no caso o Banco do Brasil. Eles alugaram próximo a Criciúma, numa região mais ao sul de Santa Catarina, uma fazenda, um sítio, onde eles mantinham ali toda a operação e para quem não lembra, eles durante a noite, e é isso que o Luciano comentou com a gente, para anular essa atitude, né, anular o trabalho da polícia no momento que eles fossem atacar a agência, era tiros para tudo que era o lado. Lá em Criciúma, Luciano, quem não lembra vai lembrar, foi tiro durante a madrugada, uma madrugada de terror para os moradores lá do município de Criciúma. A gente precisa... diga, Luciano. Foram mais de 5.000 munições apreendidas, todas de grosso calibre, que eles estavam preparados para uma guerra aqui na cidade. Tá bem, a gente te agradece, sabemos que agora tu vais participar do SBT lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado, esse é o Luciano Teixeira, nosso colega de São Paulo, que está em Minas Gerais. Muito obrigado mais uma vez por tua participação e a atualização. Vocês viram quantas armas? Ele disse, o Luciano, Glauco? Isso aí é uma super organização, viu? Não, e olha, como diz, derruba avião. Sim, olha a potência. Eu lembro da madrugada de terror que foi em Criciúma. Aqueles tiros, a população, o prefeito narrava, né, entrou ao vivo na rádio. Esses foram os do duelo agora no final de semana. Mas o prefeito, os moradores narrando o que estavam vivendo naquela madrugada de terror. Foi terrível o que fizeram, e imagine o que não ia acontecer. Né? O que não ia acontecer, o que eles se preparavam, só não se sabe ao certo quando que seria. Mas eu lembro que em Criciúma, eu acho que foi de domingo para segunda, ou eu acho que foi de domingo para segunda também, e olha, eram armas de fogo, explosivos, colete à prova de bala, né? Todos esses equipamentos iam ser usados, portanto, neste ataque que não se sabe ao certo quando que aconteceria, mas olha, a polícia aí muita gente, mas 26, não deu para prender ninguém numa hora dessas, eu acho que ia dar tempo. Não, eles explicaram, inclusive, que o confronto foi muito grande, foi rigoroso, eles receberam já a tiros, não tem como negociar em algumas situações, né, André? Não, imagine,
a quantidade de equipamentos que eles estavam, e lembrando que foi em 2 momentos, né? Não foi num confronto só. Foram 2 grandes confrontos em que aconteceu, portanto, agora no sul lá em Varginha, né? Que coisa impressionante, gente, que coisa impressionante. Mas tá aí, 26 pessoas que morreram. Só não entendi se esse caseiro, ele fazia, não fazia, eu acho que parte do grupo, né? Não, ele ajudava a esconder as armas, ajudava, né? Pelo que falou. Fazia parte do grupo. Exatamente. Fazia parte do grupo. Portanto, 26 mortos nesse confronto da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal com criminosos que se preparavam para um ataque, um mega ataque a mais uma agência. Sabe-se lá se não estavam programando para reunir tanta gente assim, com tanta arma, se iam fazer um arrastão por outras agências bancárias também, vai saber, né? E geralmente, como falou o nosso colega, né, em cidades de 130, 150, 200 mil habitantes, né, que têm dinheiro, mas que também não são mega cidades, né? Não, e aquela atuação que eles fizeram em Criciúma, lembram que havia profissionais da prefeitura pintando o chão, eles mandaram todo mundo tirar a camisa, colocaram para um canto, atacaram a agência, bloquearam a cidade, cercaram a cidade. Sitiaram, né? Sitiaram, foi impressionante, e a gente ouvia as entrevistas ao vivo, os tiros para tudo que era lado, ou seja, foi aquela madrugada de terror lá em Criciúma. E parte destes que estavam em Criciúma foram mortos neste confronto que aconteceu, portanto, em Varginha, em Minas Gerais. Tá certo, Glauco? Mais alguma informação? Não, só dizer que essa investigação ela prossegue para tentar encontrar os tentáculos dessa organização aí, que pode estar sujeita a uma organização ainda maior, André. Muito bem. Seguimos acompanhando, 12h37. Olha só, tem um recado para você. Para você que sempre quis ter uma TV por assinatura, mas sempre achou que, poxa, caro demais. Pois agora chegou a Blue TV para tornar o seu sonho possível. Por apenas R$ 39,90 por mês, você leva um plano repleto de conteúdo e qualidade. São 100 canais cheios de diversão para a criançada e para os adultos também. Com dezenas de séries e filmes, campeonatos de futebol, basquete, tênis, 10 canais de desenhos que vão alegrar a sua casa e muito, muito mais. Vem correndo assinar a Blue TV. Ligue agora 0800 941 6080. Diga que está assistindo aqui a gente, aqui o SBT, e aproveite o preço de lançamento. Repito, 100 canais por apenas R$ 39,90 mensais. Imagine uma centena de canais. E você pode assinar também pelo site bluetv.com.br. Combinado então? Te vejo na Blue. Muito bem, seguimos, gente. Olha só essa história agora. Um homem de 80 anos, preso ontem em flagrante dentro do trem por importunação sexual. Quem vai explicar pra gente o que aconteceu é ele, Guilherme Roquette. Pois é, André, esse caso aconteceu na noite desse domingo em uma linha da Transurb aqui, só que já no trecho de Canoas. Segundo as testemunhas que estavam nesse trem, e a gente tem que dizer segundo e teria, porque esse homem ele foi preso, mas agora vem o inquérito da polícia, só depois a gente vai poder dizer se ele vai ser indiciado ou não. Mas esse cidadão, então, ele teria se aproximado das mulheres e teria passado a mão nas mulheres, teria abusado das mulheres que estavam dentro desse vagão. O mais absurdo disso tudo, André, se confirmar esse caso, é que tem uma testemunha que chegou a contar o seguinte, que ele se aproximou dela e, pimba, encostou nela, tchê. Mas que barbaridade, como é que pode uma coisa dessa, um cidadão de 80 anos, olha, se ele fez isso, pelo amor de Deus, tchê. Esse foi o relato das testemunhas que perceberam e também da própria vítima que contou isso na polícia. A gente tem um relato de um casal que estava dentro do vagão e chegou inclusive a oferecer um assento para ele, mas ele não quis. Vamos ouvir o que diz o casal. E outras pessoas, outras mulheres também perceberam que ele estava passando a mão nelas, que ele estava passando a mão nas mulheres e colocando a mão dentro da calça, se mexendo assim, Sim. nele mesmo, se tocando. E daí a gente começou nele, a gente pediu para ele se sentar, que a gente ia conseguir um lugar para ele poder se sentar, e ele se recusou, ele não quis sentar, ele quis continuar passando no meio das mulheres que estavam dentro do trem, para ele poder ficar passando a mão nelas, né?
12h40, o colega Guilherme Roquette está nos detalhando o que aconteceu ontem à noite dentro do Transurb. Tá? E o que chama a atenção neste caso, né? Havia uma aglomeração e esta teria sido, portanto, né, a desculpa deste homem de 80 anos que estava num local apertado. Tanto é que ofereceram para sentar, mas me parece que ele não quis. Não ofereceu o local reservado a idosos, não é mesmo, Lucas? Não, Guilherme Roquette. Com muita honra ser chamado de Lucas. Mas olha só, André, realmente eles ofereceram. Antes, deixa eu só te dizer o seguinte, esses depoimentos, eles foram gravados pelo nosso colega Jefferson Balestrin, da agência GBC aqui de Canoas, que sempre nos ajuda aqui, então a gente já agradece ao Jefferson. Mas, olha só, ele realmente, o pessoal no trem, disse que foi, inclusive, achou um lugar para ele se sentar. Olha, o senhor senta aqui, fica aqui. Mas ele não quis, ele teria continuado em pé e, inclusive, manteve os abusos. Mas a gente tem uma vítima, André, uma vítima, uma senhora, uma moça, que contou como é que aconteceu, como é que ela foi, segundo ela, abusada dentro do trem. Vamos ouvir o que ela nos disse? Eu tava parada no trem, e ele tava passando, coisa dele na minha ponta. E eu ia pra frente e ele ia atrás. Fui para um outro lado e o carinha teve espaço pra mim. Porque ele viu também a situação, Aí ele deixou eu ficar no outro lado e ele ficou do lado dele. E aí? E a partir disso, o que aconteceu, Guilherme? Olha... É difícil a gente até se concentrar, André, quando a gente ouve esse tipo de coisa, porque assim como o caso dos meninos, isso é uma coisa revoltante, que dá nojo pra gente numa segunda-feira. Mas olha só, aí o pessoal parou, né? Quando o trem parou numa estação, o pessoal chamou a segurança da Transurb. E aí todo mundo foi parar lá na DPPA de Canoas para registrar a ocorrência e o flagrante foi homologado, tanto que esse homem de 80 anos, ele tá preso, pelo menos até essa manhã, quando eu liguei lá pra DPPA, a gente até agradece os policiais que nos passaram informação, ele estava sim preso lá no Chilindró, no xadrez da DPPA de Canoas, em flagrante justamente por causa disso. Mas antes de ir para a DPPA, ele foi para a UPA de Canoas, que fica exatamente aqui atrás do bairro Anchieta, no bairro Niterói, aqui próximo, para fazer o exame de corpo de delito. E aí, na saída, aí sim ele resolveu conversar com o Jefferson. Vamos ouvir o que esse cidadão aí, cabeça branca, nos falou. O ocorrido foi um homem entendido, me acusando uma coisa, que um homem velho da minha idade, tem certeza que não ia fazer isso aí no trem. O trem arrancou, me sem querer, me arranquei, me segurei na história da moça lá, me acusaram de assédio sexual. Bom, ele disse que o trem arrancou e aí ele se segurou na moça porque ele ia cair, é isso? Isso, exatamente isso. A gente espera que tenha sido isso mesmo, né, André? E que as denúncias não se confirmem, porque, olha, realmente é triste se isso aí realmente for verdade. Né? Agora, são André, várias, o que aconteceu? São várias testemunhas? São várias testemunhas. Várias testemunhas. Tanto que a polícia homologou o flagrante dele, né? E ele acabou, então, sendo preso. Agora, André, isso aconteceu, então, para a gente recapitular, por volta das 8 horas da noite, em um vagão da Transurb, um vagão de trem que transitava no trecho de Canoas. Depois dessa confusão toda, foi todo mundo parar lá na DPPA, testemunha, vítima, o próprio suspeito, todo mundo foi parar lá na DPPA, houve o registro da ocorrência e ele então acabou sendo preso em flagrante justamente por causa disso. Agora, um cidadão de 80 anos, a gente espera realmente que ele não tenha cometido esse crime. Pois é, mas aí ele disse que segurou na moça porque o trem arrancou, mas aí ofereceram um lugar para ele sentar, um homem de 80 que não anos, sentou? E aí ele não aceita. Pois é. Né? É claro que são explicações que ele vai ter que dar para a polícia, né? Obviamente, a partir de agora. Com certeza. São várias pessoas que viram. Várias pessoas que viram. Né? E olha que a gente, quando vê uma pessoa de idade, né, a gente pondera bastante antes de tu, né? Se tu não tem muito certeza do que tu estás vendo, né? Mas ali foi muito nítido. E é essa a explicação que agora ele vai ter que dar e vai ter que convencer de que, né, não tinha intenção de fazer nada. Mas não é esse o relato das pessoas que estavam ali, que eram as vítimas. E também quem estava e que viram, né? Porque não foi, tem gente que viu o que ele estava fazendo e aí começou a revolta generalizada ali, né, o Guilherme?
Exatamente, porque tem várias pessoas que presenciaram aquilo tudo, apesar dele dizer que foi tudo mal entendido, tem muita gente que disse que viu, que inclusive que quando ofereceram a cadeira para ele sentar dentro do trem, ele não quis e aí teria permanecido em pé, segundo o relato dessas testemunhas. Permaneceu fazendo, segundo elas, as testemunhas, a mesma coisa que vinha fazendo desde o início, se aproveitando da situação ali do vucu-vucu, né, o apertadinho, de ladinho, teria, segundo as testemunhas, se aproveitado dessa condição. Vou dizer uma coisa, isto não é de agora. Não é de agora que a gente ouve relatos de mulheres dentro de trem, dentro de ônibus e tudo mais, que muito discretamente tem pessoas que vão passando e vão abusando. Tá? Então, por isso que é muito importante. O que eles fizeram, que viram, tá? E que isto seja de exemplo para outros casos que, infelizmente, gente, quem anda de ônibus, quem anda no trem, sabe que isto é algo que acontece com muita frequência e não pode se permitir isso. Né? Não pode se permitir. Mas, se André... tiver que colocar mais câmera dentro de ônibus, mais câmera dentro do trem, que se ponha. Agora é importante que as pessoas sim denunciem, Glauco. E eu volto ao depoimento da senhora que está falando ali. Olha, eu ia para frente e ele vinha atrás. Eu tentava fugir e ele encostava em mim. Mas que coisa constrangedora, mas que coisa terrível isso, Não, né? terrível, grave, nojento. E sabe-se lá quantas e quantas vezes vem fazendo isso? 80 anos de idade, numa pandemia, o que está fazendo dentro do trem num domingo às 8 da noite? Não é uma curiosidade minha, mas enfim. Porque, não, chega um ponto que a gente começa a pensar, mas o que está fazendo dentro do trem? Né? Isso é uma coisa que a polícia vai perguntar para ele. Você estava indo para onde? Estava passeando para cima e para baixo? O que estava fazendo? Isso a polícia vai perguntar para ele, Guilherme. Claro. Não, eu queria te dizer, André, até o seguinte, ó, que as pessoas que presenciarem situações como essa vão fazer uma coisa. Pega o telefone também e grava, pode mandar a imagem pra gente aqui no SBT que a gente vai botar no ar, assim como a gente está fazendo agora. A gente está com material aí da agência GBC, cedida pelo Jefferson, e a gente agradece. Mas pode mandar pra gente aqui também, porque se a gente presenciar esse tipo de coisa, a gente vai denunciar com certeza. Não, e muito bem lembrado. Se não tem câmera dentro, né, do ônibus, dentro do trem... Cada um que está ali tem responsabilidade de também proteger o próximo, proteger o outro. Vai, como disse o Guilherme, vai, grave e fique atento. Agora, não aceite esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Olha o que fizeram esse homem de 80 anos, cabelo branco, como a gente mostrou, como disse o Guilherme, ofereceram um lugar para ele sentar e não aceitou. Não aceitou. E teria seguido, né, com estes abusos. E as mulheres se incomodando e reclamando e as pessoas vendo, nitidamente vendo. Então, para tentar a gente reduzir esse tipo de comportamento, o que se tem que fazer é isso, é se denunciar. Está ali ele tentando dar as explicações, coloca ali, deixa eu traduzir ali, que, tenho certeza que não ia fazer. O trem arrancou e sem querer me segurei numa moça. Né? Me acusaram de assédio sexual. Imagina aí olha o que ele diz ali. O ocorrido foi mal entendido, estão me acusando. Homem velho da minha idade, tem certeza que não iam fazer isso aí no trem. Então agora a polícia aí que vai ter, portanto, que seguir com a investigação, correto? Obrigado, Guilherme Roquete, com as informações. Exatamente. Meio-dia e 48 minutos, 28 graus a temperatura. Ô, Guilherme, muito calor aí fora, Guilherme. O Guilherme estava na sombra quando vai entrar no ar. Ele fala, daqui a pouco ele vai para a sombra, protetor solar 50, como ele mesmo disse. Pois é, então fique atento. Isso. Que o nosso assunto agora é a previsão do tempo. Pois é, e como é que fica a tarde de hoje e também o feriado? Olha, nós tivemos aí e vamos ter temperaturas de verão, não é mesmo, Glauco? Olha, eu vou te dizer, ontem tinha muito vento no litoral, tá? Agora o sol, quando ele aparecia, meu amigo... E foi um final de semana de explosões solares, inclusive, né, um alerta no final de semana e alguns relatos até para a próxima, essa semana agora, que as pessoas tenham muito cuidado ao se expor ao sol por causa destas explosões solares. A gente tem imagens ao vivo de Gramado, 25 graus, olha, 25 graus em Gramado, temperatura, né, bastante alta. Vai dar praia em Gramado. Vai. Tu já pensou? O Lago Negro aí, imagina se fosse um local que pudesse tomar banho, ia ser bonito. Este céu é aqui em Porto Alegre, é Canoas. Bairro Humaitá, em Porto Alegre, tá aí, ó, céu azul, como eu disse, 28 graus é a temperatura. Mas como é que vai ficar hoje, segunda-feira, e o feriado? Assunto para nossa meteorologista Estael Cias, né, Estael?
Oi, André. Olá, você que está em casa. A previsão para esta segunda-feira é de tempo firme. O sol predomina no Rio Grande do Sul, com possibilidade de chuva isolada no norte do estado. Então, em Santa Rosa, a temperatura chega a 34 graus, com risco de chuva isolada e passageira, até não se descarta algum temporal. Caxias do Sul tem 24 graus à tarde, com aumento de nuvens e chuva passageira, e o mesmo acontece em áreas do Planalto e divisa com Santa Catarina. Na capital região metropolitana, o sol predomina com baixo potencial de chuva, nem mesmo isolada. Agora, para a terça-feira, feriado de finados, a previsão é de mais um dia em que o sol aparece. O calor é forte pelo Rio Grande do Sul, com marcas acima de 30 graus em muitas regiões. E da tarde para a noite tem alerta, a chuva avança pelo oeste e sul, depois se espalha até a noite por todas as regiões. Então, alerta para a metade sul e oeste no início da tarde, e essa instabilidade vai se espalhando até a noite, alcançando também região metropolitana e norte do Rio Grande do Sul. Ou seja, vem chuva por aí, Glauco. Vem mais cedo ou mais tarde tá vindo. Hein? Olha só, e você vai ver daqui a pouco, tem mais esporte aqui no SBT Rio Grande. Futebol ou UFC, Glauco Paza? Pois, boa pergunta. Era para ser futebol, mas virou isso aí, ó. Baixaria. Não é UFC, não. Isso aí é baixaria. Não chega a ser UFC. Daqui a pouco a gente fala. Muito bem, já estamos de volta, faltando 5 para 1. Mais uma segunda-feira de muita corneta para cima dos torcedores do Grêmio. Só que passou até, hein, a situação passou agora da brincadeira, daquela tradicional rivalidade. Do campo desportivo, tá ficando muito séria, hein, Glauco? Pois é, já está virando caso de polícia. É verdade. Aliás, não é a primeira vez, tá? Lembrando aquela agressão contra o ônibus do Grêmio, alguns torcedores foram responsabilizados, mas voltou agora a acontecer um episódio lamentável. E o torcedor? Torcedor sofrendo, torcedor de bem, aquele que gosta mesmo do clube, que vai lá para torcer. Vamos dar uma olhada como é que ele acompanhou esse jogo. Fala, gurizada do Arquibancada Grenal, o pré-jogo da torcida gremista já começou e aqui, ó. Muita gente se encontrando antes do jogo, porque tem que se preparar, né? Hoje não vai ser fácil, mas a torcida tá aqui, tá presente, vai lotar o estádio e hoje tem que dar. Será? Aham, sim. Agora é aquele momento que a torcida não sabe o que faz, se senta e chora ou se apoia. Pênalti pro Palmeiras, o coração tá a milhão. Não dá pra acreditar, é inacreditável. Todo mundo com o coração na boca já. Defesaça do Breno agora, aos 25 minutos do segundo tempo, salvando o Grêmio de tomar mais um gol. Não dá pra acreditar. Ele anulou o gol do Elias. Eu juro que eu não sei mais o que fazer. Três a 1 pro Palmeiras. O que fizeram com o meu Grêmio? Só dá vontade de chorar. É só isso que dá. Eu acho que, assim como a Marina, o César Fabres deve ter sofrido horrores nesse jogo. Aliás, já vem sofrendo.
César, que bom lhe receber aqui. Saudade do amigo. Vamos conversar um pouco sobre as coisas do tricolor, que ultimamente não estão boas, né? César, e aí? Mais do mesmo? Pois é, Glauco, tudo bem? Bom dia, boa tarde para quem já almoçou. Satisfação falar com o amigo também, mais uma vez. É uma rotina que o torcedor do Grêmio vem vivendo em 2021, né? Eu acredito que isso é um reflexo do que a política do Grêmio vem agindo. É o reflexo que se torna em campo para o torcedor. Essa é a verdade. Um time que tem praticamente 5 treinadores na temporada, não tem como passar impune, né? Isso aí é uma falta de planejamento, de gestão. Nós teríamos aqui, 6, 7 dias para conversar a respeito da situação do Grêmio, do que está acontecendo, mas não tem todo esse tempo, então. Fabrício, vamos dar uma olhada, a gente já conferiu os gols aí. Agora, as consequências, pancadaria, selvageria, agressões de lado a lado. A gente está vendo as imagens aí da torcida do Palmeiras de um lado, torcida do Grêmio do outro, e tem ali uma barreira entre eles, mas nem isso impede as agressões. O acrílico serve como enfeite, os caras estão se batendo ali, olha só. Momento de pancadaria na arquibancada, essa é a área da geral, onde os torcedores não ficam sentados em cadeiras, né, André? E aí a questão já tomou conta do assunto policial. Nós tivemos quebra de equipamentos também dos colegas da imprensa. Tá aí o torcedor entrando dentro do campo, quebraram a cabine do VAR. Fizeram e aconteceram. César Fabris, o que dá para dizer desses fatores extra-campo, hein? Sabe, até mandar também um abraço para o nosso querido amigo André, acabei me passando aqui. Imagina, eu estava atento aqui, boa tarde, bem-vindo. Eu já estava atento aqui. Cheio de ciúme. Já estava atento aqui, bem-vindo sempre, né? Eu sinto uma saudade de vocês aí, para quem não sabe, eu já trabalhei aí na SBT, então eu sinto uma saudade. Mas sabe que foi até a pergunta que eu fiz para o vice-futebol, o Denis Abraão, se com essa atitude do torcedor invadindo, quebrando o monitor do VAR, tentando bater nos torcedores do Palmeiras, se aquilo ali não era jogar a toalha. Ele disse que não, mas do meu ponto de vista, sim, é jogar a toalha. Em 2004, Glauco, eu lembro muito bem que eu também estava, só que eu estava nas arquibancadas, teve o episódio do carrinho de pipoca, que ali também foi um episódio, tipo, jogou a toalha, deu, não tem o que fazer, tem que pensar em 2022 na Série B. Só que o Denis Abraão disse que não, mas eu acredito que sim. E o que mais agrava, o torcedor do Grêmio, principalmente o pessoal da geral, tem um histórico muito grande. E esse histórico, mais uma vez, vai pesar. Poucas pessoas lembram ou se ligaram, mas a torcida do Grêmio geral foi banida de acompanhar o Grêmio Futebol 7 nas quadras pelo Brasil, para vocês terem ideia. Por invasão também. E no fim, agora tem 2 problemas gravíssimos, né? A questão aí policial e as consequências disso, e o próprio, né, o problema dentro de campo. Deixa eu aproveitar e perguntar para ti, Fabrício, tu falasse agora sobre esse momento aí de jogar a toalha, e eu sei que teve um rolo com o Rafinha, que não estava, né, não estava relacionado. Não estava relacionado. E eu não sei se o caso do Rafinha tem a ver com um episódio de alguns dias atrás, inclusive, que ele te mandou uma mensagem a respeito de alguns rumores, de que ele queria sair, algo assim. Tu faz alguma relação com isso? Ele também teve uma atitude de jogar a toalha, hein, Fabrício? Não, até o que o Arthur relatou foi que ele xingou o Arthur e também o Igor Benevenuto, que foi o Arthur de vídeo, né? O VAR. E o Igor Benevenuto, que é mineiro, ele tem um histórico contra o Grêmio aí, ou o azar, como queiram denominar, né? De que não é muito com os gaúchos, na verdade, não com o Grêmio, com os gaúchos. Ele não é bonzinho com os gaúchos. E o Rafinha xingou no intervalo e no final do jogo, que aqueles jogadores que não estão relacionados costumam ir para o vestiário para ter aquela conversa e tudo mais. Deu coincidência, 1 minuto, 2 minutos antes de eu entrar no ar aqui com vocês, eu estava conversando justamente com o Rafinha. Só que o sentimento é o mesmo que eu tenho, por incrível que pareça. Eu achei o resultado enganoso, o resultado injusto, mas não pela arbitragem. O Grêmio não jogou tão mal assim, ao ponto de 3-1.
Poderia perder, poderia. Pois é, mas aí, é aquela fase, ô Fabris, o pão vai cair sempre, né, com a manteiga para baixo. Deixa eu te convidar aqui, Fabris. Você falou há pouco aí do vice-futebol, Denis Abraão, e ele falou, depois do jogo, vamos ver o que disse o Denis Abraão. A torcida se rebelou, não é à toa. E não foi contra nós. Não foi contra nós. A rebeldia da torcida não foi contra os jogadores do Grêmio, nem contra a comissão técnica, nem contra a direção do clube. Eu acho melhor vocês averiguarem o que efetivamente aconteceu. Eu não gosto muito desse tipo de coisa. Aqui, ó, a informação que chega. O Grêmio já teria identificado, inclusive, alguns torcedores envolvidos na confusão. Há a possibilidade da denúncia no STJD, que deve acontecer. Até 10 jogos o Grêmio pode perder de mando. A questão da multa, até R$100 mil. Pois não, Fábio? O Grêmio já trabalha com o jurídico do Grêmio já trabalha com o Grêmio não atuando mais com torcida esse ano, ou até mesmo fora da arena. Isso significa que o Grenal pode não ter torcida visitante, inclusive, né? Até por uma questão de segurança, isso está sendo muito ponderado pela questão de segurança que vai ter no estádio Beira-Rio. Bom, por falar em Inter, rapidamente passar pelo Inter, porque o Inter jogou em São Paulo, perdeu para o São Paulo por 1-0, gol do Gabriel Sara, a gente vai ver no lance aí. Teve a questão do Yuri Alberto, que aqueceu e acabou não jogando, muita gente dizendo, isso aí é história do Inter, que está poupando o jogador para enfrentar o Grêmio no Grenal. Coisas do futebol. Você esperava algo diferente, Fabris? De repente o Inter até poupar jogadores, o Tyson não esteve em campo também. Não tem mocinho nessa história, Fabris. Não tem. Eu acabei acompanhando o rebaixamento do Inter e fazendo todo o caminho do Inter até subir para a Série A. E na ocasião, o Grêmio não ajudou nem um pouco. Pelo contrário, tripudiou. Então tá certo. No meu ponto de vista, mesmo eu sendo hoje identificado com o Grêmio, está no direito o Inter em preservar, se for o caso, se bem que o Inter fez questão de através da assessoria, informar que realmente teve um problema, um desconforto, o Yuri Alberto, né? De última hora. Tyson, há alguns meses, já vem também sendo tratado de forma especial, porque vem de uma batida diferente na Ucrânia, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Isso aí, ó, desde que o futebol é futebol, acho que acontece isso aí. Agora, só para lembrar, o Grêmio volta a campo contra o Atlético Mineiro, nesta semana, aí no meio da semana, e para o Inter, já é semana Grenal, tá? O Inter só tem agora o Grêmio pela frente, pelo menos imediatamente. A gente vai se despedindo, só que eu quero lembrar que teve Halloween, né? E por isso eu queria mostrar uma foto aqui, eu acho que o Fabris não está vendo, mas bota a foto aí na tela. Olha que coisa mais querida! Em homenagem ao Halloween, lembranças de César Fabris, quando estava aqui na nossa equipe. Grande abraço, Fabris, um abração, viu? Tempo bom. Alô, Danilo, tempo bom. Um abraço, sempre uma satisfação conversar com vocês. Quando precisarem, podem chamar, que estou à disposição. Só que espero não voltar nessa situação crítica do Grêmio. Eu também não. Nós também, é verdade. Fabris, um abraço grande. Fica com a gente para encerrar hoje, tá bom? Fica aqui junto, tá bem? Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Hoje, a Lucoman, no segunda edição. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Tchau, Fabris. Tchau, Glauco. Tchau.